aqui existia uma porta, que era a porta de Alperã, que era uma porta que marcava a entrada antes do castelo. Portanto, seria uma segunda... Olha, vem ali um senhor, agora vem ali um senhor, que o senhor é o homem que sabe mais sobre esta situação, o Sr. Mário Cardoso. Sr. Mário Cardoso, estamos aqui a falar sobre a judiaria. Vamos começar aqui a falar sobre a judiaria. Estávamos a começar neste ponto, porque foi aqui que era a porta de Alperã. O Sr. Mário Cardoso fez uma maquete e estudos desta zona toda da muralha. E aqui, junto a esta igreja, existia uma torre redonda. E depois é que havia a porta de Alperã. E o Sr. Mário Cardoso defende também que esta torre, antes era uma torre, assim, com forma de paralelepípedo, era uma torre redonda. A torre tinha 6 metros de diâmetro e depois a porta tinha que 2,20 metros. Sim, à volta do tamanho de Santiago. Santiago. Porque as portas tinham uma medida própria, essas portas de entradas dos castelos, que era para entrar a carroça e só entrava a carroça. Não podia entrar, era uma questão de defesa. Esta rua, agora, esta rua que existente, ainda é a rua primitiva, isto é, tem o traçado ainda, tem a persistência dessa rua que vem desde Santa Maria, vem desde essa altura. Que também, Rua Santo Ildefonso também, conhecida, não é? Santa Margarida e Ildefonso. E os judeus viviam logo a seguir à igreja, portanto a igreja foi feita logo após a conquista cristã, esta igreja de Alperão, portanto, a igreja da Ordem dos Hospitalários, portanto, foi aqui feita como sacralizar, portanto, a porta, no fundo, dar um lugar sagrado, portanto, aí, e também um elemento de defesa, porque estas igrejas românicas, esta é a românica a virar para o gótico, não é? Também eram elementos de defesa, para além de serem elementos sagrados, também representavam defesa. Defendia esta porta. Portanto, foi entregue a esta ordem, à Ordem dos Hospitalários, a defesa desta porta. E a judiaria ficava da igreja para lá. Entre Alcácer e daquela zona que vamos agora visitar. Depois do gueto é que ficaram confinados a esta zona. Antes do gueto estavam aqui e alguns também aqui. E na Ribeira. Na Ribeira de Santarém também havia uma judiaria. Não era só aqui. foi isolado, segundo consta, por Afonso IV. Foi isolado com muralhas. Com muralhas. Fechado com Afonso IV. Para existir uma judiaria, tinha que existir 10 homens judeus. Portanto, o que representava mais ou menos 10 homens judeus, se fossem casados, 20, 30 pessoas. A partir daí, em Portugal, considerava-se uma judiaria. E as judiarias, a partir dessa altura, foram fechadas, tinham que ter portas de entrada e saída e, portanto, a comunidade judaica entrava e saía ao bater do sino. Portanto, que era as chamadas Ave-Marias ou Trindades. Dependia da hora, se fosse da manhã ou se fosse tarde. Portanto, essas portas e as casas que davam para as ruas, e esse foi o motivo de fechar as judiarias, foi numas cortes em Évora, que os habitantes de Santarém se queixaram, portanto, ao rei, que havia muita interligação e proximidade entre os judeus e os cristãos, e o rei ordena que as judiarias de Portugal fossem fechadas com portas. E não podiam ter janelas para a parte pública. Podiam ter frestas, mas não janelas. E esta porta também, de uma outra maneira, mas impedia também a passagem deles para dentro. Isso, precisamente. Porque eles vão sair por o outro lado, pela uma ponte levadiça que existia do outro lado. Chegou a ser a segunda judiaria mais importante de Portugal. Chegou a ter 400 casas. Eles estiveram aqui assim, provavelmente antes da tomada de Santarém aos Mouros, portanto, antes de 1147. Portanto, eles viviam aqui e eles aqui tinham prisão, hospital, albergaria, portanto, eles tinham, a comunidade deles era uma comunidade autónoma aqui em Santarém, porque os judeus tinham que prestar serviço público, portanto, aos funcionários do reino. Portanto, imagina, vinha um juiz, vinha um
prestar serviços a Santarém e os judeus tinham por obrigação dar alojamento. Havia uma igreja que era a Igreja de São Martinho, que tinha a particularidade que era a freguesia da área do gueto da judiaria. E prestavam tributo, portanto, pagavam o dízimo à Igreja de São Martinho. No reinado de Dom Manuel, o Dom Manuel faz um édito que no dia 4 de dezembro de 1496 propõe a expulsão dos judeus e dos árabes de Portugal. E no caso de Santarém eles são expulsos. Mas os que ficam, os judeus, passam a chamar-se cristãos novos e os bairros mudam de nome. Morarias passam-se a chamar Bairro Santa Cruz e as judiarias Vilas Novas. Curiosamente, em Santarém é o único caso que é o contrário. Este aqui passa a chamar-se Bairro Santa Cruz e a moraria Vila Nova. Porquê é que aqui chama-se Bairro Santa Cruz? Segundo consta, ou existiam aqui umas cruzes junto a esta porta, ou na igreja. E daí o nome Bairro Santa Cruz. Portanto, passa a ser então um bairro aberto. Deixou de ser gueto a partir dessa altura. As casas, o muro da judiaria, devia andar algures por aqui. Fazia esta. E aqui, mais ou menos, devia haver a porta. Devia ser algures para aqui, não era São Mário Cardoso. Isto era judiaria. Portanto, algures para aqui devia ser a porta. Portanto, estes muros estão aqui, estas fundações, poderão eventualmente ser resquícios das habitações dos habitantes da judiaria. Mas tudo isto aqui era a judiaria. Como uma exceção, esta casa era a casa do comendador da Ordem dos Hospitalares, que estava fora da judiaria. E ainda está lá um elemento que marca, portanto, que aquela casa era a casa do comendador. Esta rua, se repararmos, portanto, ela vai terminar numa porta, uma porta característica das portas quinhentistas, mas quem caminha parece que é um beco, que não tem saída, mas não, a rua de repente faz um efeito de surpresa, vira à direita e depois à esquerda. Isto é, como num filme, vamos caminhando e vamos descobrindo coisas como o efeito de surpresa. Estamos em frente ao Teatro da Borda, foi construído em 1895 no local da judiaria. Se repararmos, é um edifício dessa época, portanto tem os elementos arquitetónicos que representam, portanto, o final do século XIX, princípio do século XX. Ele tem uma implantação totalmente contrária, portanto, à rua principal da judiaria, foi aqui construído, portanto, não respeitando essas pré-existências, mas de qualquer modo, como a judiaria já não é um gueto, mas por outro modo funciona como um bairro um pouco isolado, ele está escondido em relação ao resto da cidade. Estamos a caminhar para a porta e de repente surge este cotovelo que forma a rua. Qual é a particularidade desta porta? Esta porta é uma porta em pedra, mas tem esta face facetada, chanfrada. Isto é próprio das construções quinhentistas, portanto, século XVI. Portanto, se tivesse em bico, já seria uma coisa posterior. Porquê é que eles faziam este tipo de situação? Para que as carroças pudessem entrar. E se repararem, portanto, esta largura é a largura das carroças da altura. Portanto, a carroça entrava diretamente para esta porta. Os judeus tinham uma particularidade que tinham um elemento que colocavam na ombreira, nesta zona, na porta, chamada o mezuzá, onde punham a oração que eles, quando saíam de casa, liam, e quando voltavam, e levavam-na, e quando voltavam a ler e colocavam aqui, que era uma oração Adonai, a Deus, Adonai, Adonai. Portanto, é umas palavras deste género, pequena, uma oração curta, que eles depois, quando chegavam a casa, colocavam neste sítio. Piais ou paiais, conforme a zona do país, era para que as pessoas pudessem entrar em casa que estavam mais elevadas, mas ao mesmo tempo que aquelas eram elevadas, para entrar em cima dos animais, para montar os animais. Os burros, as mulas, colocavam-se ali e montavam naquela situação. A sinagoga, nas judiarias, era uma casa normal, uma casa de habitação. Não era como
nas mesquitas, que era uma casa destinada ao culto sagrado, ou nas igrejas cristãs, também destinada ao culto sagrado. As sinagogas eram casas de habitação normais, geralmente casas sobradas, onde funcionava como escola, como local de reuniões da religião aos sábados. Na judiaria de Santarém não sabemos onde é que era a sinagoga. Portanto, nesta rua, presume-se que era nesta casa. Porquê? Porque em 1995, portanto, a Câmara fez sondagens arqueológicas nesta casa, que é da Santa Casa da Misericórdia de Santarém, e nessas sondagens realmente apareceram vestígios de uma casa judia, que tudo leva a crer que fosse a Sinagoga Santarém. Mas não há provas que possamos afirmar que era realmente aqui a sinagoga. Outra particularidade da judiaria, ou novamente o efeito de surpresa, uma rua que não tem continuidade e que cruza com outra rua. Rua Nova da Judiaria, esta rua. Se não sou eu limpar isto daqui, que até aqui, e quando vejo um papel do chão, os bordões não entram aqui. Não entra aqui ninguém. Em 1895, vão transformar o antigo Castelo de Santarém, que é hoje conhecido pela zona das Portas do Sol, num parque, que é o Parque Dom Afonso Henriques, e com um novo urbanismo em Santarém. E então havia que fazer uma avenida que fosse direta à porta principal desse Parque Dom Afonso Henriques, que é esta avenida, que é conhecida pela Avenida das Olaias. Portanto, esta avenida vai diretamente, como podem ver, diretamente, à 5 de outubro, vai diretamente portanto, à porta principal do chamado Parque Dom Afonso Henriques, hoje conhecido por Jardim das Portas do Sol. E toda esta zona da judiaria é demolida e serve para aterrar esta zona, porque a rua passava aqui em baixo, ia por ali, e fazem, portanto, as demolições da judiaria fazem a avenida. Daí este declive ser diferente, que mostra, portanto, esta situação. As casas que estão nesta frente rua, que era esta casa aqui, o Chalé Ofélia, que eram outras casas como este chalé que aqui está, são casas contemporâneas dessa construção, marcam esse tempo. Portanto, é o chamado o período romântico de Santarém. Nós estamos na zona de aterro de 1895. Foi feita a ponte Dom Luís. Imagina, construir uma ponte daquelas, quantos operários não trouxe. Foi feita a regularização das margens do Tejo. Tiveram, portanto, engenheiros hidráulicos a trabalhar, onde hoje é a Câmara, durante alguns anos, a fazer todo o trabalho de regularização do Tejo. Foi feito o presídio, uma outra construção enorme. Foi feita toda esta avenida. Portanto, todo o final do século XIX foi um século de construção enorme em Santarém. Construção e destruição. Existia aqui um beco que dava para a judiaria. Reparem que ele está lá mais abaixo, chamado Beco do Queiroz, e que esta casa, o Chalé Ofélia, portanto, deixou ficar, aproveitou. Portanto, se repararem esta casa que está deste lado, que é uma casa dos anos 30, 40, do século XX, portanto, deixou ficar esta distância que representava esse beco. A cor em que as casas de Santarém eram pintadas, portanto, com a cal, temos a cor de siena, portanto, que é esta, temos o ocre, e ainda temos aqui o cinzento. Quer dizer que esta casa foi caiada com cores diferentes, que era uma característica de todas as casas de Santarém. Aliás, Santarém tinha uma particularidade. Houve uma altura no século XVIII e XIX em que a cor predominante era esta cor de terra, este vermelhão, chamado siena. Havia muito esta cor aqui em Santarém. Este bairro tem duas ambiências que são importantes, que é este urbanismo próprio e, por outro lado, ainda este cariz de gueto. Este elemento ainda representa uma memória da judiaria, talvez da ponte. Ou pode ser aquela pedra um sinal, mas nós estamos a pôr um bocadinho mais cá para baixo. Baixo.
e abria neste sentido. Fazia um cotovelo e abria para ali. Fazia o cotovelo aqui assim. E era aqui talvez a saída principal do gueto da judiaria. Era. Eles sairiam para esta zona, calçada de Alfange. Portanto, vai até a Alfange e até à zona fluvial, é o rio, e por outro lado também conduzia, portanto, ao Planalto. Esta muralha representa ainda, no fundo, o gueto da judiaria.